O que é CX Wicca? Muitas pessoas leem livros, artigos, blogs sobre Wicca, paganismo e esoterismo, tendo como um hábito insano entender que tudo que leem fazem parte de um grande sistema único, sem poder distinguir que cada autor, que cada caminho é diferente e tem suas próprias nuances e experiências, que não podem ser comparadas ou modificadas por mera conveniência. Assim, uma grande maioria que lê um livro e outro do mesmo autor não é capaz de distinguir o que o autor explicou, como acontece com as obras de Raymond Buckland. Acontece que Raymond Buckland escreveu uma série de livros para explicar bruxaria moderna, comunicação com espíritos, magia com velas, com cores, cartas de alquimia, bruxaria cigana, bruxaria escocesa, bruxaria saxônica, etc. Esses livros explicam claramente na introdução as razões pelas quais ele editou ou escreveu o livro, deixando claro que é algo diferente de outras publicações, ou recomendando a leitura de outros livros para complementá-lo. Mas, como sempre, uma grande maioria ignora a introdução e começa a misturar tudo, como se tudo o que escreveu fosse o mesmo, começando a declarar que eles seguem algo chamado Wicca Bucklandiana, ou Wicca Bucklandiana, ou, no pior dos casos, considerem que, praticando exercícios do Livro Azul, o livro completo de bruxaria do Buckland, já podem ser chamados de CX Wiccan e, de maneira estranha, faz devoções a Cernunnos e Caridwen, como ritos do Livro Azul. Introduz elementos egípcios e gregos, carregam a Ankh do pentagrama, continuando a se reconhecer como um CX Wiccan. Por isso, eu pergunto-lhe, você leu o livro A Árvore, o livro completo da bruxaria saxônica? Ao qual me responde, não. Portanto, já estava claro que o sujeito em questão não realizou as atividades e seguiu os ritos da CX Wicca. Portanto, não pode ser reconhecido como um dos iguais entre os iniciados da CX Wicca. Assim, após essa longa introdução, vamos ao grão. O que é CX Wicca? Em resumo, CX Wicca é um sistema iniciático e imanente, racional, que pratica a religiomagia, honrando aos deuses do panteão da tribo germânica saxã, através dos arquétipos da destruição criativa e do renascimento, fundada por Raymond Buckland, baseada em suas experiências e em critérios ensinados a ele por Gerald Gardner. O que é religiomagia? É a comunhão com o divino através do credo, culto e códigos da religião, para conectar-se através de um processo místico com essa força inimaginável, desconhecida e infinita que podemos chamar de força criativa, do qual a magia emana, ou como alguns da tradição CX Wicca chamam, de força ódica, cunhado pelo barão alemão Karl von Reichenbach em meados do século XIX. Quem pratica religiomagia é sacerdote e xamã, ao mesmo tempo oficia cerimônias e destaca as virtudes dos deuses. Paralelamente, essas práticas o ajudam a desenvolver seu processo místico, fazendo-o viver uma realidade justaposta, vendo, sentindo, compreendendo e entendendo coisas por cima do plano sutil. Vamos detalhar esse tema de uma maneira mais abrangente. Para que uma pessoa se integre ao sistema CX Wicca proposto, ela deve primeiro, sob ortopraxie, seguir as disposições do livro A Árvore, o livro completo da bruxaria saxônica. Quando falamos de ortopraxie, estamos nos referindo à execução da prática sem alteração nenhuma ou misturando com elementos externos a esse sistema, pois o objetivo de uma prática correta é experimentar e explorar as práticas da tradição CX, exclusivamente por um tempo prudente, geralmente 1 ano e 1 dia. A experiência iniciática pode vir da mão de um iniciado mais experiente para guiá-lo, ou pode ser através do próprio desenvolvimento da autodescoberta. Em ambos os casos, o processo místico é exercido, que tende a coincidir com as mesmas experiências e revelações do caminho. As diferenças no processo iniciático entre o sistema de Gerald Gardner e a CX Wicca estão, além dos ritos e deuses honrados, na medida em que o sistema de Gerald Gardner prevalece além da iniciação, a linhagem que o ligue. Enquanto no CX Wicca, a linhagem não é essencial por permitir a dedicação em solitário, uma auto-iniciação.
quando não há coven na localidade. Além disso, ter o livro da sombra dos Gardnerianos e praticá-lo não o conecta a uma árvore genealógica de iniciação, não revela a tradição oral associada ao seu sistema, enquanto na Seax Wicca não basta ter a árvore, livro das sombras, da tradição Seax, deve ser praticado corretamente para sintonizar com outros iniciados. Note-se que a palavra Wicca é adotada da maneira que Gerald Gardner a escreveu, a mesma que está escrita no Chambers Dictionary of Scotch English, onde seu significado é sábio, conotação que precisa-se na Wicca saxã. Como tal, esses passos de introdução e iniciação têm um único propósito, o juramento. O que juramos? A. Adorar e proteger aos deuses da Seax Wicca. B. Ser amante da vida em tudo. Amar e honrar suas irmãs e irmãos da Seax Wicca, para ajudá-los em dificuldades, cuidar deles em doenças, protegê-los e defendê-los de seus inimigos, tanto quanto possível. C. Viver sob o compromisso de que o amor é a lei, o amor é o vínculo. Para que juramos? Para praticar os ritos em a árvore, para honrar os deuses e assim protegê-los, através do conhecimento e experiência, a compreensão, a comunicação e vivência, refletindo todas as virtudes que os deuses e a tradição nos ensinam através do amor, ágape, o que nos torna conscientes da nossa interdependência com o entorno. Então, o nosso tratamento e respeito será refletido em nossas vidas. Em que consiste o exercício do juramento? Nesse sentido, a comunhão de tal compromisso nos fomenta a oficiar cada cerimônia e profundizar no simbolismo da tradição, ou seja, a realização de atividades sacerdotais. Então, começamos a ter mais conexão com o que significa cada ato, palavra e acontecimento que concentramos em nossa atenção. Os deuses tornam-se mais presentes em cada ano, em nossas mentes e corações. Consequentemente, a prática da Seax Wicca é para treinar-se e ser sacerdotes dos deuses e representar a religião. Inerentemente à prática ritual está a imersão no imanente do divino, pela qual um novo sentido se desenvolve em nosso ser, tornando-nos capazes de proteger a força criativa que chamamos de magia, com experiências semelhantes à de um xamã. Aleister Crowley, no livro 4, define a magia, com K, como a ciência de causar mudanças de acordo com a vontade. A vontade é conhecida no grego como telema, cujo valor numérico é 93. O mesmo valor tem a palavra grega ágape, conhecida como amor. Por esse motivo, Raymond Buckland nos diz em mais de uma ocasião que a Wicca, ou nesse caso, a Seax Wicca, é uma religiomagia baseada no amor, que é o mecanismo que pode fazer tudo. Então, o caráter iniciático da Seax Wicca é formal e completo, não tendo nada a invejar outras manifestações de Wicca. A mesma que depende de si mesmo e não de outras pessoas, sendo a razão pelo qual uma pessoa se aproxima da Seax Wicca é por afinidade com os deuses do panteão das tribos germânicas do povo saxão. E não é apenas acreditar neles, mas trabalhar com eles constantemente e em público. Em outras palavras, ensinar, comunicar e informar sobre os deuses e a tradição, sem que isso seja um ato de proselitismo. No entanto, a pessoa que inicia-se em Seax Wicca é igual a outro iniciado da tradição, mas, para ser reconhecido como um igual, um iniciado, isso dependerá de suas ações e do nível de sintonização relacionado ao processo místico vivido que você encontrou em outro praticante. Dessa maneira, no futuro, poderá formar um coven. Sendo uma prática sacerdotal xamânica, você não pode ser Seax Wicca se apenas considera ou permanece na fase de crente, ou seja, não exercer o sacerdócio. Quando traduzimos a palavra Seax Wicca, estamos dizendo sábio saxão ou sabedoria saxã, embora Wicca seja bruxaria, witchcraft em sua tradução moderna. Em sua etimologia original é sabedoria. Por essa razão, pelo contexto, entende-se que uma pessoa que exerce o Wicca é por ser sábia, uma aptidão alcançada entre compreensão e entendimento e experiência, que resultam em intelecto,
e daqui a sabedoria. A bruxaria deve ser entendida como a arte do conhecimento pagão, sobreviventes através do folclore, superstições e sincretismo, praticados por quem o acedem, mas condenados por cristãos radicais. Para aqueles que estão relacionados com os deuses saxões, mas não desejam ter o peso da atividade sacerdotal, podem optar por ser um Sikh Troll ou crente da tradição saxã, mas não pode ser considerado um Sikh Wicca. Espero que este ensaio o guie em relação à tradição. Bênçãos em amor e luz. Eu sou Samuel Sernunos e atualmente sou um call da tradição Sikh Wicca. Em breve serei um iniciado. Ainda estou aí um pouquinho na fase de dedicação à tradição.